Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Um forte abraço a todos vocês e vamos iniciar mais um trabalho dessa semana. Hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre alguns problemas urbanos e dentro desses problemas urbanos a gente vai falar um pouquinho sobre as ilhas de calor, entender o que é esse fenômeno chamado ilhas de calor, o que vai promover, o que vai provocar as ilhas de calor e como a gente pode prevenir para que esse fenômeno ele não venha afetar tanto a vida das pessoas, a vida de determinadas localidades. Aqui a gente tem um gráfico, uma imagem e um conceitozinho básico, só para a gente lembrar o que seria conceito. Conceito seria uma explicação, uma resposta básica para alguma pergunta possivelmente feita para a gente, né, para vocês, para mim, para todos nós, a respeito dessa questão, que seria a ilha de calor. E a gente tem esse conceito aí, ilha de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático, um fenômeno do clima, que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Só para a gente lembrar, urbanização é justamente aquela transferência que nós temos de pessoas em grande quantidade de áreas rural para áreas urbanas. Isso aí vai fazer totalmente uma transformação em determinadas localidades, ou seja, essa urbanização vai alterar determinada localidade. Essa alteração vai causar alguns problemas, né, como por exemplo as ilhas de calor. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Então as ilhas de calor, geralmente é essa ideia que a gente tem. Só para a gente ter uma ideia, ilha é algo, né, se a gente falar geograficamente, ilha é um ponto isolado, né, um ponto isolado dentro do mar, né? E esse isolamento, quando a gente fala de ilha, a gente quer dizer o quê? Quer ligar, caracterizar um isolamento de um determinado local. E esse determinado local, ele tem essa característica de ter a temperatura extremamente elevada em relação às suas áreas, às suas localidades ao redor. Beleza, pessoal? Espero não ter enrolado, mas a ideia é mais ou menos essa aí, e a gente vai entendendo com o passar das nossas aulas. Aqui a gente tem uma exemplificação. Nós temos uma linha aqui, justamente representando a temperatura média, e aí uma elevação da temperatura média. Abaixo nós temos algumas imagens, correto? Representando a zona rural, representando o centro de uma cidade, uma zona urbana, né? Parques urbanos, ou seja, as localidades dentro das cidades, mas que tem uma certa semelhança com as áreas rurais, aquela coisa toda, né? Os parques. Zonas residenciais, né? Onde temos ali não aqueles centros, né, de comércio, mercados, prédios, edifícios, aquela coisa toda, mas sim moradias de pessoas mesmo. Ok? E aí a gente observa que nessa tabela, nesse gráfico, né, espero que a nossa árvorezinha não esteja atrapalhando, mas você observa o seguinte, que nas zonas rurais existe uma certa temperatura. Nós temos aqui 29,4 graus Celsius. E essa temperatura ela vai se elevando à medida que vai se aproximando dos centros urbanos das cidades. Você observa isso aqui, que quando ela chega nos grandes centros urbanos, ela aumenta para 32,8 graus Celsius. Essa é a temperatura. Então ela sai de 29,4 e vai para 32,8. E depois ela volta a baixar novamente, ali nos parques urbanos e ali nas zonas residenciais. Mas você observe que ainda continua com uma certa temperatura elevada em relação às áreas rurais, às zonas rurais. Beleza, pessoal? Então, isso aí é só para a gente exemplificar que existe essa transformação, né? Essa passagem de temperatura, essa alteração da temperatura a partir do momento que você sai das zonas rurais, passa para os grandes centros urbanos, onde terá essa maior concentração de calor, certo? E vai diminuindo a partir do momento que você vai se afastando desses grandes centros urbanos, beleza? Esses grandes centros urbanos é onde está concentrada essa temperatura, é justamente aí que nós temos as ilhas de calor, beleza? Prosseguindo. E aí a gente tem mais uma imagem representando, né, algumas características das ilhas de calor. São características de grandes centros urbanos. Ou seja, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, nós temos Recife, você percebe esse fenômeno climático, as ilhas de calor. E aí na nossa imagem a gente observa isso aqui, ó. Você observa que essa representação aqui ela já está
justamente procurando demonstrar, procurando passar para nós essa alteração na temperatura climática. Algumas das características aí a gente pode observar: grande concentração de asfalto nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, nas grandes capitais como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos uma grande quantidade de concentração de asfalto nas ruas, nas avenidas, nas vias e assim por diante. Uma grande concentração de concreto nos prédios, nas casas e em outras construções ali que estão localizadas nesses centros urbanos. E isso aí vai promover uma concentração de calor e uma elevação da temperatura acima da média normal, que é justamente uma temperatura ali que seria agradável, né? Uma baixa umidade do ar também seria característica desses centros urbanos. Uma pouca quantidade de áreas verdes ali também vai favorecer, vai contribuir para a elevação dessa temperatura e a diminuição dessa umidade do ar, certo? E um alto índice de poluição atmosférica. Você perceba, se você fizer uma comparação entre as zonas rurais e as zonas urbanas, a poluição atmosférica promovida nas duas áreas, tanto na zona rural quanto na zona urbana, ela é bem diferenciada. Na zona rural a gente não tem tanta poluição quanto na zona urbana, a gente pode observar isso aí. Então, existe esse alto índice de poluição, geralmente nesses grandes centros urbanos, nessas ilhas de calor, alterando a temperatura, alterando a atmosfera e promovendo também a alteração do chamado efeito estufa, que é aquele que a gente já estudou nas aulas passadas. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar esse slide? Vamos prosseguir, vamos avançar no nosso processo. O assunto é bem tranquilo, é bem sossegado, não tem segredo não. Aqui a gente tem alguns fatores que vão contribuir para a formação das ilhas de calor. Professor, é para copiar tudo? Não. Se esse aqui é um dos pontos principais que você teria que fazer uma anotação, né? Seria a definição do que seriam as ilhas de calor, até o ponto ali, aquele ponto final, e esses aqui seriam os pontos que você deveriam assim registrar em seu caderno para você ter essas informações à sua mão, beleza? Então, olha só, alguns fatores que vão contribuir para essa elevação de temperatura, transformando determinada localidade numa ilha de calor, são esses aqui, ó. Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como o asfalto, né? Então, o asfalto ele tem um grande poder de absorção do calor. Ele absorve o calor irradiado pelos raios solares e mantém aquele calor ali daquela determinada área, né? Você observar que se você andar no asfalto num pico de meio-dia, você percebe que ali a temperatura do asfalto é extremamente elevada. Se colocar uma frigideira, se você colocar um óleo, um ovo ali, você frita ele tranquilamente, beleza? Aí não só o asfalto, mas paredes, tijolos, o concreto, a telha de barro, as telhas que a gente usa nas nossas residências também, e as telhas de amianto, que é justamente aquelas telhazinhas que a gente tem compridinha, né? Que é da mesma material daquelas antigas caixas d'água que era feito, um amianto. Beleza? Então, todos esses elementos aqui contribuem para a retenção de calor, para a absorção e retenção de calor. Ok? Outro fator que vai contribuir vai ser a falta de áreas revestidas de vegetação, né? Ou seja, a falta de gramas, faltas de árvores, faltas de outra vegetação natural ali em localidades que são cobertas pelo asfalto, pelo concreto, beleza? Prejudicando o albedo. O que é o albedo? Cada corpo, o concreto, o cimento, né? O concreto, o asfalto, o tijolo, a telha, a grama, a árvore, ela tem um poder de absorção e retenção dos raios solares, do calor. Isso é chamado albedo, né? Então, o que acontece? O asfalto, por exemplo, ele tem um poder de absorção e retenção de calor muito maior do que uma grama, por exemplo, do que um terreno, do que uma terra, do que uma árvore e assim por diante. Beleza? Então, olha só, verificando o albedo, o poder refletor de determinada superfície, quanto maior a vegetação natural, maior é o poder refletor. Então, se você tem uma árvore, se você tem uma grama, aquela coisa toda, os raios solares serão melhor refletidos para o espaço, para o ambiente. E logo, levando a uma maior absorção do calor. Beleza? Deu para a gente pegar isso aqui. Outro fator bastante interessante que a gente pode observar é a impermeabilidade do solo. A impermeabilidade do solo, ou seja, aquele acontecimento que não vai
permitir a penetração da água, principalmente a água das chuvas no solo, né? É um fator que vai contribuir para o fenômeno das ilhas de calor. Por quê? Porque o excesso de asfalto, o excesso de concreto, o excesso de calçamento ali em determinadas localidades urbanas, ela vai impedir que a água da chuva penetre no solo e ali vai amenizar a temperatura do solo. Deu para a gente pegar a ideia? Então, olha só, impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, o que produz o processo de evaporação. Assim, não usando o calor, e sim absorvendo esse calor. Então, todo esse processo achou que seria interessante para amenizar o calor através do concreto, do asfalto, através dos desvios da água para bueiros, para outras localidades. Ela não vai permitir a absorção da terra dessa água e, consequentemente, não permitindo para aliviar o calor em determinadas localidades. Concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. Você percebe que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, você tem edifícios extremamente altos, compridos, aquela coisa toda. Isso aí vai impedir que o quê? A circulação do ar. Se você impede a circulação do ar, você retém aquele ar aquecido, né? Ali naquela localidade. Então, a concentração de altos edifícios vai impedir essa circulação do ar, e essa circulação do ar vai ficar uma concentração de ar quente ali naquela localidade. Poluição atmosférica, esse aqui é bastante importante, bastante interessante, que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera, o chamado efeito estufa, né? Então, olha só, você tem a liberação, através da liberação do gás carbônico, promovida pelas fábricas, pelas chaminés das fábricas, liberando gás carbônico, ou seja, através da queima dos combustíveis fósseis, que é o carvão, mineral, o gás natural e o petróleo, e além da liberação do CO2 através dos automóveis, né? Você observa que ali a circulação de automóveis nas grandes cidades ela é bastante intensa, ela é bastante concentrada. Isso aí vai promover a liberação do CO2, do gás carbônico. Isso aí vai liberar para a atmosfera aquela grande concentração de CO2, causando o efeito estufa, né? Causando a retenção de calor. Os raios solares penetram nessa camada gasosa, mas não são liberados para o espaço. Então, altera novamente e promove o aumento da temperatura nas ilhas de calor. Beleza? Utilização de energia pelos veículos de combustão interna, a questão dos veículos, né? Pelas residências e pelas indústrias, aumenta o aquecimento da atmosfera. É justamente esse ponto que a gente comentou agora. Beleza, pessoal? Bom, então são esses aqui os fatores que vão promover, que vão contribuir para a formação das ilhas de calor. E aí, como é que a gente pode evitar, pessoal? Tranquilamente, tem algumas medidas que podem ser evitadas, né? Que seria o processo de tentar conciliar a urbanização com o processo de aumentar a colocação de vegetação natural, o plantio de árvores, aquela coisa toda, contribuiriam para melhorar aí, para amenizar, para controlar a formação das ilhas de calor. A gente observa aqui no alto do prédio, né, são colocadas algumas materiais, aí tem a semelhança, se eu não estou enganado, com uma grama sintética. Essa grama sintética, né, pela sua coloração, aquela coisa toda, ela vai vai absorver menos a radiação solar e vai reter menos essa radiação solar e, consequentemente, aliviar a temperatura. Então, também o reflorestamento, a plantio de árvores também vai contribuir para isso. Beleza? Olha só. Medidas para evitar a formação de ilhas de calor urbanas. Plantio de árvores em grande quantidade nas grandes cidades. Então, isso aí contribuiria, aliviaria muito a situação ali, né? Criação de parques e preservação de áreas verdes. Aquele parquezinho que a gente viu lá, representando a diminuição ali da ilha de calor, né? Seria bastante interessante também, né? E preservando áreas verdes, ou seja, preservando áreas de vegetação natural, de floresta, de árvores, de bosque, aquela coisa toda. Ali seria bastante interessante também, ajudaria bastante a diminuir a temperatura, né? Medidas para diminuir a poluição do ar, isso também é bastante importante. Diminuição e controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e controle de poluentes emitidos por indústrias. Então, você promovendo, né? Hoje a gente tem carros aí que dá
e tem um equipamentozinho que dá aquela diminuída na emissão de gás carbônico, né? Assim como também em algumas indústrias também é possível se instalar equipamentos que ele vai dar uma diminuída na liberação dos combustíveis fósseis do gás carbônico para a atmosfera. Então seria bastante interessante essas medidas para tentar aliviar a temperatura. Beleza, pessoal? E o que tem a ver isso com a gente? Tudo tem a ver, porque amanhã depois vocês irão estar substituindo as gerações atuais, eu e os seus pais, aquela coisa toda, vocês amanhã ou depois podem contribuir para essas melhorias em todas as regiões que estiverem, aqui em outras cidades e assim por diante. Beleza, pessoal? Prosseguindo, a gente fica por aqui, não trouxe nenhuma mensagem para vocês, mas fica sempre aquela mensagem, né? Fé, força e foco nos estudos que a gente chega lá, beleza? Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!